Sage não tem espaço para mim, ela me disse. E se eu te disser que tem, quis saber eu. E se você só não conhecer outras pessoas? É assim que se inicia aquela conversa. Qual? Muitas delas, e muitas vezes, com muitas pessoas. Minhas lembranças da infância são sempre a gente indo tanto na barraca de Ademir, que ficava na praça, minha mãe tinha nota lá, algumas vezes por mês ela deixava a gente pegar algumas revistinhas da Turma da Mônica. Teve uma época que foi do Seninha, que eu gostava muito de Ayrton Senna. Só existiam 2 lugares em Santo Antônio que vendiam revista. Na barraca de Ademir e na Galeria Moura, que era uma banca, que hoje não existe mais. E lá a gente tinha um arsenal gigantesco de revistas, e revistas em quadrinho de vários tipos. E aí a gente, sempre que a gente passava pela galeria, a gente entrava lá, mesmo que a gente não tivesse dinheiro, não tivesse com minha mãe, nada. A gente entrava lá e ficava lá, viajando naquilo. Então essas foram as minha iniciação na leitura. Ler livros, ganhar livros, sempre foi algo normal, natural dentro da nossa casa. Então a gente sempre leu na barriga, leu no berço. E à medida que eles iam começando a ler, era um processo realmente muito bonito. Uma criança que ela é incentivada a diferentes culturas, a diferentes acessos artísticos, ela faz ligações, como uma que apenas fica num aparelho eletrônico não tem condição de fazer. Os jogos eletrônicos, não é que eles sejam ruins, eles estimulam um ambiente do cérebro que a leitura não estimula, inclusive de reação. Só que a criança não precisa só ter reações. Eu chego numa clínica, se você olha ao redor, as pessoas estão com o seu celular na mão. E eu saco um livro ou saco um Kindle. E meus filhos, cada um tem um livro. E cada um tem a sua velocidade. Eu costumo dizer, eu leio muito rápido, porque eu gosto de conhecer muitas histórias. Então, às vezes, eu leio mais de um livro. Já o meu menino do meio, João, não. Ele lê na velocidade dele, lê devagar, lê um capítulo hoje, aí às vezes amanhã tem uma prova, não leu, aí leu, daqui a 2 dias ele vai ler mais um pouquinho. A minha parte como mãe é perguntar, João, tá lendo? O livro tá legal? Não é algo obrigatório. A leitura ela não pode ser algo obrigatório. Sempre me perguntam como é a rotina de leitura de seus filhos. Depende. Você tornar a leitura como o hábito de escovar os dentes para uma criança, nem toda hora você quer escovar o dente. É tudo na medida ali do equilíbrio, do que você faz para estimular e do fôlego que você dá à criança. Ela pode jogar, ela pode assistir, ela pode ir para a rua, mas aí você vira e faz, o livro tá bom? E hoje eu não li ainda, vou ler mais tarde. Então, o meu papel enquanto mãe é continuar dizendo assim, olha, não para, não desiste, vale a pena. Você não depende de revistas, você não depende de televisão quando chega num lugar, você pode passar um processo de solidão ali tranquilo e prazeroso e você viaja para ambientes que quem não faz isso não consegue acompanhar. Meu interesse na leitura começou no momento da alfabetização. Eu ganhei um livro da minha madrinha. O nome do livro era A Galinha da Vizinha Chegou ao Fim da Linha. E foi com esse livro que eu aprendi a ler. Então era um livro muito especial que eu tinha. Depois dele, eu comecei a ler as histórias dentro da própria escola. A minha primeira escola, os livros ficavam em prateleiras muito altas que nem as professoras conseguiam alcançar. Então, esse primeiro momento, assim, sempre a leitura estava como algo inalcançável, com muita dificuldade para conseguir chegar até lá. Tanto que hoje eu tenho pavor à releitura, porque eu passei tanto tempo relendo que eu não consigo mais fazer isso. Quando eu fui para o Luiz Eduardo, que é um colégio municipal daqui da cidade, eu comecei a ter mais acesso, porque eles colocavam vários livros que eram para ser descartados, e aí a gente podia ter acesso para mexer, para ver se encontrava algum livro. Então, basicamente, era procurar ouro no lixo. Naquela época não tinha biblioteca, a biblioteca a gente também não tinha acesso, não tinha livrarias na cidade, até hoje não tem, mas era muito difícil, então os livros que eu achava no lixo, os livros que eu pegava antigos de uma prima que já tinha se formado na escola, os poucos livros que minha mãe conseguia comprar eram esses os livros que eu tinha e que eu lia e relia várias vezes. Eu acho que se a Lorena de 5, 6, 7, 10, 12 anos tivessem acesso às redes sociais com tantas dicas, com tanto acesso à leitura, eu acho que eu teria lido muito mais livros do que eu li. Eu vejo muitas pessoas
pessoas que me param às vezes na faculdade para falar: caramba, eu acompanho sua página, vejo a página, conheci outros influenciadores da cidade que falam sobre livros, me apaixonei, estou voltando a ler livros. Então eu acho que isso é muito bonito e muito importante para esse momento dentro da cidade. Em 2018, eu criei a Sage Eventos, que é um perfil no Instagram, onde eu divulgo a agenda cultural da cidade. E aí eu percebi que quem gosta de festa se encontra nas festas. Quem gosta de esporte se encontra num evento esportivo. Mas quem gosta de ler não se encontrava em lugar nenhum, porque a leitura acabava sendo uma experiência solitária. Então, a partir de 2019, a página já tinha mais ou menos um ano, surgiu o primeiro projeto. Numa mesa de barzinho, numa confraternização de terceiro ano. Tem muito tempo que eu formei, tá? Mas a gente às vezes ainda se encontra. E aí a gente falou, poxa, seria tão bacana se aqui tivesse um clube do livro. Aquela ideia assim, clube do livro, poxa, coisa de filme, coisa de série, a gente não vê por aqui. E aí no final de 2019, início de 2020, a gente já começou a desenvolver o clube do livro. Hoje esse clube já tem mais de 200 membros, né, que frequentam esporadicamente, quando querem, quando podem. Depois do Clube do Livro, o projeto Amigos da Leitura Sage foi o segundo do segmento literário. Comecei a desenvolver em parceria com a comunidade, com a Gráfica Exemplar e com o Sesc. As pessoas doam livros que não estão mais lendo, que não têm mais interesse em ler no momento, enfim. A gente coloca adesivos neles, que é este livro também é seu na frente, e dentro vai um livro de orientação. Então a gente vai deixar em locais públicos da cidade. Então a gente vai deixar na praça, na rodoviária, enfim, qualquer local de grande circulação, mas onde o livro esteja protegido, para não tomar chuva, enfim. Quem encontra, escolhe, leva para casa, lê no seu tempo, e aí aqui dentro já tem a orientação que a pessoa pode deixar em qualquer outro local público da cidade. Já estamos na marca de 5.000 livros distribuídos, graças ao apoio das pessoas que acreditaram no projeto, que têm doado os livros. E aí esse projeto ele veio para tornar o livro mais acessível. Que a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem condições de pagar 30, 40 reais no livro, às vezes até mais, dependendo do título. Às vezes as pessoas também não se sentem confortáveis em ir na biblioteca, ou tem o prazo, enfim. Então esse projeto ele não tem prazo, a pessoa lê no conforto de casa, no seu tempo. É sustentável, porque muitas vezes a gente que gosta de livro, né, a gente vai acumulando. Então, hoje em dia, eu também faço a cada ano uma revisão dos meus livros e coloco alguns para o projeto, para que a gente tenha essa rotatividade. Porque livro na estante é muito bonito, a gente ama colecionar, a estante fica linda, mas o livro ele foi feito para ser lido, então a ideia é que os livros circulem aqui na cidade e tem circulado cada vez mais. Eu tinha alguns livros em que eu não tinha mais interesse em ter na minha estante, não condiziam mais com o meu eu leitor, e eu procurei alguns lugares e sites que eu pudesse fazer esse desapego. E entrei de fato em contato com alguns sebos, só que nenhum fazia troca, nem comprava. E foi daí então que vem surgindo o Abacaxeira Books. Eu criei esse sebo, inicialmente com os meus desapegos, e posteriormente fazendo aquisição de outros livros e fazendo trocas também, para que assim como eu pudesse ter esse lugar, mensagem, para que pudesse haver essa troca constante. A gente vive em um contexto de uma cidade que já fechou portas de várias livrarias e das poucas que tem, não se tem tanto essa questão de acessibilidade para com os livros. Então hoje a Abacaxeira é nesse sentido de resistência literária. Quando a gente promove feirinhas como a Feira Literária de Sage, ou quando a gente participa de outras feiras e traz essa movimentação da cultura literária para elas, a gente está fazendo um ato de resistência para que as pessoas possam ver que ainda assim existe uma comunidade leitora e que existe um ambiente, um local em que elas podem estar fazendo essa aquisição de livro, mas acima de tudo fazendo troca, seja essa troca de conexões, de emoções e conhecendo que a leitura que outrora é um ato solitário de estar você sozinho com um livro na mão, ela pode ser compartilhada e pode ser coletiva com esses eventos em que você pode ter esse entrosamento e essa comunicação com as demais pessoas. Se a gente for olhar para outras empresas e outros ramos, existe sim uma valorização e esse investimento para que o que é de fora, o que é do exterior, venha para cá para gerar essa movimentação. Enquanto que se está na cidade, o que se tem, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, não existe esse investimento nele. E às vezes quando tenta criar uma livraria, um sebo, acaba não tendo muito sucesso com o passar do tempo. Então eu vejo que ainda assim falta investimento, tanto da comunidade leitora, para que aquela livraria, que aquele sebo possa de fato continuar se mantendo, quanto do poder municipal, para que haja esse investimento, para que essa cultura literária possa ser cada vez mais e mais acessível para a comunidade.
com as feirinhas que a gente tem, com os movimentos literários que a gente faz, com essa possibilidade de estar nas escolas movimentando e fazendo com que mais pessoas percebam que existem escritores em Sage, que essa cultura é viva, existe sebos em Sage, que essa cultura é viva, e que existe a possibilidade de você adquirir livros de maneira mais acessíveis. E essa é a esperança que eu tenho de que cada vez mais e mais, mesmo que seja passo de formiga, que a gente possa propagar para todo mundo e dizer que a cultura literária em Sage é real, vive, persiste e estamos nessa luta aí. E que a partir disso que mais pessoas possam ter essa ciência de que de fato existe uma movimentação por aqui e que a gente possa cada vez mais e mais avançar e capturar novos leitores para o nosso bondinho. Eu sempre digo que antes de ser escritora eu fui leitora, porque todo o processo de escrita ele nasce da leitura em algum momento. Eu tinha o desejo de ler e não tinha acesso ao livro, mas eu tinha aquela sensação de gostar de ouvir histórias e tal. Então minha trajetória começou nesse lugar da leitura. Eu lia e aí eu sentia vontade de escrever. Recentemente fiz um post falando o seguinte: se puder, empreste livros para seus alunos, para crianças perto de você, porque eu senti falta de ter tido isso. E então hoje eu tento ser a professora que empresta livro, que leva livro para a sala. Eu sou professora hoje de literatura e prática textual. Então, de certa forma, eu tô dentro da minha área, porque eu tô falando de escrita, eu tô falando de livro o tempo todo, e eu percebo que quando eu me coloco no lugar de sujeito que também lê, que também escreve, às vezes é só isso que aquele aluno que tem uma veia artística muito aflorada precisa. Mas, nossa, ela também escreve, ela tá aqui perto da gente. A primeira aula de literatura com o sexto ano é sempre: o que é que você gosta de ler? Né? Me conta um livro que você leu, traz um livro na próxima aula, pra gente começar a entender que literatura todas são possíveis. E às vezes eu não conto pra eles que eu sou escritora. E aí no outro dia eles já fuçaram minha vida na internet. A senhora tem um livro? Eu digo, tem 3. E aí é fantástico, porque eles se sentem abraçados de certa forma e perguntam sobre o que é, e perguntam como faz. Durante muito tempo, pra gente, o autor, ele era um homem branco que representava aquilo ali. E aí eu olho pra eles, eu sendo uma mulher negra, né, da periferia, e pra eles é completamente diferente, né? E pra mim é muito enriquecedor perceber que eu tô fazendo um pouquinho que seja na vida daqueles alunos. A mediação é extremamente importante, e fazer essa mediação é essencial. Não só por uma questão de classificação etária, né? Nem todos os livros são para todas as idades. Eles têm acesso ao celular e podem baixar o livro que quiser e podem conseguir o livro que quiser com muita facilidade. Mas às vezes eles não sabem nem onde procurar. Eu gosto de chegar na sala e perguntar o que eles já leem. Se não lê por quê? Não gosta de ler, nunca teve acesso ao livro, tem livro em casa. E eu vejo também que a gente tá num momento que essas gerações que eu tô dando aula, que é de 12 a 18 anos mais ou menos, eles estão muito interessados em livros. E às vezes eles chegam na sala: olha o livro que eu tô lendo. Eu acho que falar disso, que ser desse espaço e que ler muitas coisas que eles leem também é muito interessante, porque às vezes eu vejo que eles estão falando muito de determinado livro, aí eu procuro pra ler. Falei, o que é que essa galera tá gostando tanto desse livro? Aí eu leio e a gente consegue conversar. Eu gosto muito do diálogo de, às vezes, por exemplo, eles me perguntarem: posso ler esse livro aqui? E aí eu digo: não, esse aqui você não pode ler, não, eu indico outro. Isso é importante, né? Existe uma abertura, né, que não é de proibir nada, mas de indicar o que é melhor também, o que é que eles estão preparados. Eu acho isso também muito legal. Trabalhar em Santo Antônio de Jesus e região é sempre difícil dentro do processo de humanas, porque nem todo mundo dá o real valor que é preciso. A gente não está incentivando algo que seja ruim para a sociedade, mas é algo que é dispendioso. Livro não é barato. E a pessoa que trabalha com livro, que incentiva a literatura e que incentiva a leitura, ela precisa também dos seus subsídios. Ela não pode trabalhar por amor. Você ter pessoas que trabalham com isso na região é maravilhoso, só que as pessoas precisam entender que, tendo na região, você não precisa estar buscando de fora. Os veículos locais, as feiras locais, elas têm que retratar pessoas locais também. A gente traz grandes nomes para dar um respaldo? Traz. Mas os autores locais, os pintadores locais, os influenciadores locais, eles precisam ocupar grande parte da grade, porque são eles que fazem a literatura movimentar e que seguram esse processo cultural na região e na cidade durante o ano todo. Tem muitas pessoas, eu acho, que nem sabem que existe uma biblioteca ainda em Santo Antônio. Existe uma outra biblioteca na Urbis 2
Existe biblioteca no Sesc, que são bibliotecas que talvez algumas pessoas não saibam que existe, mas quem sabe que existe pode entrar lá e acessar os livros. A gente não tem uma livraria propriamente dito, mas a gente tem pessoas que vendem livro. Bibliotecas públicas são do povo. Qualquer um de nós pode entrar na biblioteca e pegar um livro emprestado. Um projeto que é muito interessante, que é o Amigos da Leitura, que para além da gente fazer com que as pessoas, conscientize as pessoas para irem à biblioteca, a gente traz os livros para mais perto delas. As feiras literárias em Santo Antônio fazem esse papel também, de aproximar as pessoas e as pessoas entenderem que em Santo Antônio também existe a possibilidade de ter acesso aos livros, que não seja comprando eles, muitas vezes.